Pense em uma casa comum, como essa que a gente vê por aí. Na estante da sala, uma fotografia emoldurada mostra um casal sorridente em suas bodas de prata. Foram 25, 30, talvez 40 anos dividindo o mesmo teto, as mesmas contas e a criação dos filhos. Mas, ao olhar para a porta, as malas estão prontas. O clima de alegria deu lugar ao silêncio e aquela decisão de até que a morte nos separe chegou ao fim antes da hora. Esse cenário, que antes era uma raridade, agora se torna uma realidade estatística. Enquanto o número de casamentos entre jovens diminui ou se estabiliza, as separações entre pessoas com mais de 50 anos dispararam. E recebeu até um nome para isso: divórcio cinza. O divórcio na terceira idade. Mas o que leva alguém a abandonar uma vida inteira de casamento para enfrentar a incerteza da solidão? Quais são as principais causas que levam casais a se separarem após tantos anos juntos? E como é que a mídia vem tratando esse assunto? Entenda agora, com a Brasil Paralelo, o fenômeno do divórcio cinza e as forças silenciosas que estão fragmentando os lares das famílias brasileiras. O termo divórcio cinza, do inglês Grey Divorce, surgiu nos Estados Unidos para descrever a onda de separações na terceira idade. A palavra cinza no termo faz referência direta aos cabelos grisalhos, comuns nessa fase da vida. No Brasil, os dados do IBGE confirmam que não somos uma exceção. Nas últimas décadas, o número de divórcios entre pessoas com mais de 50 anos cresceu de forma desproporcional em relação às outras faixas etárias. E nós não estamos falando de relações efêmeras de adolescentes, mas de uniões que atravessaram décadas de crises econômicas, planos governamentais e até mesmo lutos familiares. Antigamente, o divórcio era visto como um fracasso social, algo a ser evitado a todo custo, mas esse cenário mudou. Especialistas jurídicos apontam que a mudança na legislação facilitou o processo, mas a causa não é apenas burocrática. Existe também uma mudança de mentalidade. A pergunta hoje não é mais como salvar o meu casamento. Muitos agora se perguntam quanto tempo de vida ainda me resta para buscar algo novo. Como nos explica Jorge Sakaguchi, presbítero com longa experiência em atender casais que passam por essa crise no casamento, essa busca pela felicidade individual, porém, esconde engrenagens complexas. E se você for ver os dados atuais do divórcio cinza, hoje representa 30% dos divórcios que acontecem na atualidade. Se você comparar então a 30 anos atrás, era 10% e hoje é 30%. Triplicou o número de divórcios cinza acontecendo, o que a gente vê como uma tendência ainda maior aumentando daqui para frente, porque tem muito divórcio cinza que ele não é nem registrado, porque um dos comportamentos que acontecem entre casais que decidem se aposentar nessa fase da vida é que eles não declaram isso no papel, até por receios de perder algum benefício, perder alguma pensão ou de ter algum convênio médico em relação ao outro cônjuge. Então eles decidem não formalizar isso, né, nessa fase da vida, mas acabam se separando. Esses 30% talvez seja até uma subnotificação do que realmente acontece na prática. E nos Estados Unidos a taxa lá é ainda maior do que aqui. Lá, por exemplo, de 4 casamentos, 1 acaba acontecendo no divórcio cinza, ou seja, nessa fase mais tardia. Aqui no Brasil está equiparando aos Estados Unidos agora, mas o termo surgiu nos Estados Unidos e aí vem se alastrando agora para os demais países. Contudo, a gente vê que essa é uma tendência de 30% a 40% dos divórcios hoje no mundo todo acontece a partir dos 50 anos. Existe uma falsa expectativa, e aí no atendimento a casais, a expectativa de que se eu tentar um novo relacionamento, todos os problemas do primeiro casamento, eles estarão resolvidos. E não é bem assim. Só que essas pessoas só vão descobrir novamente no segundo casamento, ou no segundo relacionamento mais sério. Porque ela vê também que o outro lado também traz problemas, você também leva problemas, e aquela situação do casal, se não tiver a comunicação, ela permanece. Então há uma falsa expectativa de que o primeiro foi rascunho e o segundo é obra-prima, né? E não necessariamente isso. Ao contrário do que o senso comum sugere, o divórcio na terceira idade raramente é fruto de um único evento isolado. Ele é o resultado de um desgaste lento e contínuo. 3 pilares fundamentais costumam ser as causas dessas rupturas tardias: a infidelidade no matrimônio, as crises financeiras e, mais recentemente, o choque das ideologias. Vamos tratar cada um deles separadamente.
O adultério na maturidade carrega um peso devastador. Após décadas de confiança, a traição não é apenas um erro passional. Ela é sentida como uma agressão a toda a história do casal. O sentimento é de que a vida inteira foi uma mentira. Agora, na terceira idade, o que mudou muito e a gente vê isso? Como a expectativa de vida ela aumentou, antes você tinha a expectativa de vida, há exatos 30 anos atrás era de 63 anos. 63 anos. Agora a expectativa de vida é de 73 anos, na média, entre homem e mulher. Aumentaram 10 anos dessa expectativa de vida no intervalo de 30. Ou seja, talvez daqui 30 anos a expectativa de vida vai deixar de ser 73 e vai virar 83 anos. Provavelmente com o avanço da medicina e com o avanço de outras ciências. Como na terceira idade antes era 63, se ele tivesse com 58, com 57, ele falava assim, eu já estou no final da vida, então eu vou pensar 10 vezes mais antes de cometer um adultério. Porque ele está na finitude, ele já vê a finitude da vida dele. Como a expectativa de vida ela aumentou, ele fala assim, opa, eu posso viver um novo capítulo. Só que ele não segue uns passos para viver esse novo capítulo, ele simplesmente começa esse novo capítulo estando num capítulo que é o casamento dele. Então, ao olhar esse horizonte de mais 10 anos, ou de mais 15 anos, ele fala, cabe, ainda dá tempo de eu viver alguma aventura que eu talvez não vivi antes. A pressão econômica também pesa. A crise financeira não escolhe faixa etária. Na terceira idade, a escassez de recursos e a falta de dinheiro geram um estresse crônico, especialmente quando os planos de uma aposentadoria tranquila são substituídos por dívidas. É aí que as fissuras do casamento aparecem. Quando o casal ele se junta e um dos versículos usados no casamento, né? Deixarão pai e mãe, serão uma só carne. O que isso quer dizer? É uma só visão. A tua casa tem que ter uma só visão, um só plano, uma só estratégia, e o marido e a mulher estarem muito bem alinhados em relação àquilo. Porque quando você tem duas visões, a gente fala que visão e visão é igual a divisão. O que infelizmente acontece com os casais hoje, cada um entra num relacionamento, cada um com a tua visão. Ah, porque eu sou independente, ou porque eu sou independente. Porque eu tenho meu emprego, eu tenho meu emprego. E cada um entra com a tua visão. Então a gente vê o quê? Visão mais visão é igual a divisão. E isso na prática, na vida financeira, ela acontece. Mas há também um fator novo e perturbador que está afastando muitos casais: a polarização causada pelas ideologias políticas. Vivemos em uma era onde as convicções viraram identidade. Famílias que antes divergiam com respeito, agora vivem em pé de guerra. Quando os valores fundamentais que mantinham o casal unido deixam de ser os mesmos, a convivência vira um fardo difícil de carregar. A política entrou dentro das nossas casas e expulsou o companheirismo. A maioria, se não todas, elas buscam trazer a segregação. É sempre um grupo A contra um grupo B. O grupo do norte contra o grupo do sul. É o marido contra a mulher e a mulher contra o marido. E dentro da casa, trazendo para o divórcio cinza, um ponto que gerou muito impacto é que gerou uma falsa expectativa na cabeça da mulher de que o marido, a maneira como ele fala, a maneira como ele lidera a casa e todas as demais coisas que são responsabilidades dele ali, biblicamente falando inclusive, que ele está trazendo uma pressão desnecessária sobre a vida dela. E ela começa a se sentir incomodada com aquilo ali. Então, como você tem as ideologias que estão trazendo esse tipo de segregação e separação, isso também está entrando dentro das casas e nos relacionamentos dos casais. Ela começa a enxergar, né? Até tem uma palavra que chama sofisma, que são coisas que são falsas, mas tem argumentos tão reais que parecem realmente reais, né? Ela começa a enxergar sofismas vindo dessas ideologias que fazem ela enxergar o marido como um inimigo. E também fazem o marido enxergar a esposa como uma inimiga. Então todos ali são inimigos. Todos fazem parte de um grupo diferente, porque ele tem um comportamento diferente e ela tem um comportamento diferente. E para contribuir ainda mais com esse índice, essa ruptura é alimentada por uma narrativa cultural que romantiza a separação na terceira idade. Por que é que mulheres com mais de 50 anos de idade, tipo as nossas mães, nossas avós, não se separavam de seus maridos e hoje elas lideram os pedidos de divórcio no Brasil? Porque agora elas têm dinheiro. Desculpa, gente, mas é simples assim. Claro que eu não estou falando de todas as mulheres. Tem um batalhão delas que não consegue sair de situações horríveis como a violência doméstica porque não tem renda para isso. Eu estou falando sim de um fenômeno que está acontecendo em relação ao divórcio
e que já está sendo chamado de divórcio cinza. Grande parte da mídia apresenta o divórcio cinza como um ato de coragem e libertação feminina. Nunca é tarde para abandonar um casamento infeliz e tentar de novo. Vende-se a ideia de uma liberdade sem custos. Sob essa visão, o compromisso de uma vida inteira é reduzido a um obstáculo para a realização pessoal. Quando o casal para de compartilhar a mesma visão de mundo, isso significa que o casal está tendo múltiplas visões. Em qualquer lugar, se você for numa empresa e você tiver uma pessoa tendo uma visão, a outra pessoa tendo uma outra visão, vai gerar divisão. E os funcionários, a equipe não vai saber para onde ir. Então, se o divórcio ele é inevitável, eu não tenho dúvidas. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. Quando você tem duas ou múltiplas visões, ou visão de mundo, ou visão do que espera, ele vai acontecer. Pode não acontecer da maneira no papel oficial, como a gente vê nas estatísticas de todos os divórcios, dá quase 500 mil de divórcios por ano no Brasil. E olha que interessante, por ano nós temos quase 1 milhão de casamentos no Brasil. Mas também por ano nós temos quase 500 mil de divórcios no Brasil. É 1 para 2. É um divórcio a cada 2 casamentos. A competição está acirrada. E isso, eu ouso dizer, eu não tenho fatos para isso, porque é subnotificação. A partir dos 50, né, no divórcio cinza, as pessoas dificilmente elas vão se separar no papel. E aí não vai ser notificado, não vai ser contado isso de uma maneira formal. Porque ela geralmente não vai ter uma outra casa para dividir o ambiente, então vai viver na mesma casa, não quer perder os benefícios, seja de plano de saúde, ou seja de uma pensão, ou seja de algum outro tipo de benefício financeiro. E eles permanecem no papel. Ao permanecer no papel, a gente tem um número que já é alto por si, mas poderia até ser mais alto se todo mundo tivesse oficializando esse divórcio a partir dos 50 anos. Entender as estruturas que sustentam ou destroem a família é fundamental para compreender a própria sociedade brasileira. É por isso que a Brasil Paralelo produz documentários que mergulham na história e nos valores que moldam a nossa vida. E se você valoriza esse tipo de análise profunda, conheça o nosso streaming e participe da nossa missão juntando-se a nós. Clique agora mesmo no link da descrição ou aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e aproveite o plano mensal da Brasil Paralelo. Essa oferta por tempo limitado é exclusiva para este vídeo e não existe em nenhum outro lugar do nosso site. Além das causas externas, existem também os gatilhos dentro de casa que testam a resiliência do casal. O primeiro deles é o que ficou conhecido como a Síndrome do Ninho Vazio. Durante anos, muitos casais focaram apenas em exercer a função de pai e de mãe. Os filhos eram o cimento daquela relação. Mas o que acontece quando os filhos crescem e saem de casa para formar suas próprias famílias? Exato. Aquela ligação que unia os pais acaba. O casal se olha e percebe que, sem os filhos, eles são como 2 estranhos dividindo a mesma casa. E aqui, na Síndrome do Ninho Vazio, eles não se prepararam para estar um com o outro 24 horas. Porque se ele tem um filho só e o filho sai, é só o casal agora. Fazendo um parênteses de que é uma evidência de que o casal às vezes não se sente feliz. Olha a importância disso. O casal não se sente feliz de estar um com o outro, somente os 2. Sabe uma evidência muito clara disso? Eles têm que estar o tempo todo em festas. O casal tem que estar o tempo todo numa festa numa outra casa ou num outro local, ou fazendo festa na tua própria casa. E aí ele chama um monte de amigos e convidados. Quando a festa acaba, durante a festa aquela alegria, todo mundo dando risada, conversando. Quando a festa acaba, o silêncio impera entre aqueles 2 anfitriões que estavam ali na casa. E aí eles vão entendendo isso, que só tem risadas, só tem boas conversas, só tem bons momentos a partir do momento que a gente tem festa dentro de casa. E é uma evidência. Então, não é uma regra única, mas é uma evidência para se observar. Quando você tem uma necessidade de estar sempre tendo outras pessoas para você ter uma alegria dentro do seu relacionamento a 2, é porque a comunicação ou a alegria da presença do outro já não é mais suficiente. E para contribuir com esse distanciamento, existe um outro fenômeno, catalogado no Japão e que ainda é pouco falado por aqui: a Síndrome do Marido Aposentado. Por décadas, o homem pai de família teve sua rotina ligada ao trabalho. Ele saía pela manhã para a empresa ou para o comércio e só voltava à noite. Ao se aposentar, ele retorna agora ao espaço doméstico em tempo integral. Essa mudança brusca da dinâmica da casa exige uma renegociação de espaço que muitos não conseguem fazer. Afinal, a convivência entre o marido e a mulher deixou de ser de poucas horas e passou a ser 24 horas por dia. Muitos casais não suportam a nova realidade. Pequenos hábitos viram pretextos para atritos constantes até se tornarem motivos de separação.
Essa liberdade da aposentadoria acaba revelando uma incompatibilidade insuportável. Você imagina você ficar 24 horas sem ter nada, absolutamente nada o que fazer. Você simplesmente se aposentou e agora permanece o tempo todo você do lado da tua esposa e vice-versa, dentro da casa. E eu falo muito sobre excessos. Todo excesso esconde uma falta. Se há um excesso de tempo, o tempo todo ali, agora vocês ficam juntos, vai esconder alguma falta. Porque em algum momento vai gerar uma falta de comunicação. Ah, mas eu estou muito tempo junto. Mas você não tem comunicação todo esse tempo. E quando tem, você já está impaciente. Vai gerar a falta de paciência. Vai gerar a falta de empatia. Existe uma ilusão de que o divórcio cinza é menos doloroso porque os filhos já estão adultos. Mas a realidade mostra o contrário. Para um filho adulto, ver o divórcio dos próprios pais é como ver ruir o seu porto seguro original. Em muitos casos, quando as partes brigam, reuniões de Natal, aniversários e o convívio familiar tornam-se logísticas complexas e dolorosas. E a diferença é que esse impacto também chega aos netos. Como explicar para eles que a vovó e o vovô não moram mais juntos depois de tanto tempo? O papel dos avós como símbolo de estabilidade desaparece. A lição que fica para os mais novos é de que nenhum compromisso, por mais longo que seja, é verdadeiramente sólido. A criança, ela tem um nível de percepção diferente das coisas. Ela é muito mais ilustrativa, ela é muito mais visual, ela é muito mais prática e menos complicada do que o adulto. Quando você comunica uma notícia ruim para uma criança, seja num divórcio cinza do vovô e da vovó, ou seja, num falecimento, numa situação de falecimento de um ente querido, a primeira imagem que vai vir na cabeça são os momentos que a criança passou com aquela pessoa, que está sendo o objeto da comunicação. E a segunda imagem que passa na cabeça da criança é: eu não vou ver mais ela, eu não vou ter mais tempo com o vovô, eu não vou ter mais tempo com a vovó, ela não vai soprar mais as velhinhas do bolo do meu aniversário. São exemplos muito simples, ordinários, cotidianos, mas isso que vem na cabeça da criança. Como a gente pode amenizar esse impacto? Já que, se não tiver realmente saída para um divórcio cinza e realmente o casal vai tomar essa decisão, está tomada a decisão, a nossa instrução é para que eles amenizem o impacto na criança, para que esses cenários, essas situações visuais, elas não deixem de acontecer. Então, por exemplo prático disso, se o vovô e a vovó estão em pé de guerra, vão se separar, está decidido, e se separam definitivamente, pelo menos no aniversário da neta, estejam juntos. Exerçam um papel de vô e de vó, não de marido, de ex-marido e de ex-mulher. Estejam juntos naquela foto. Se você tinha um costume nos últimos 10 anos de soprar a velhinha com a tua neta, continue soprando as velhinhas com a tua neta. Se você tinha um costume de tempo em tempo pegar a neta e levar para uma sessão de cinema juntos, continue fazendo isso. Então o casal que tomou a decisão de se separar mais à frente na vida, já com mais maturidade, o que é esperado, também tem que ter maturidade para minimizar o impacto naqueles que não tiveram nada a ver com aquela separação, mas que são muito impactados. Sejam filhos, se forem filhos pequenos, mas no caso do divórcio cinza são filhos mais adultos, mas também principalmente na cabeça dos netos. Permaneça fazendo aquilo que visualmente o neto e a neta esperavam de você. Porque se você parar tudo isso simplesmente porque quem vai estar presente naquela festa não me agrada, você está punindo quem não deveria ser punido. E o recomeço é difícil. Dividir o patrimônio após décadas de casado significa queda no padrão de vida para ambos. A mulher, que muitas vezes cuidou da casa, enfrenta a dificuldade econômica. E o homem costuma enfrentar o isolamento e a ausência dos filhos. A liberdade tão sonhada na separação costuma vir acompanhada de uma solidão que a sociedade moderna, focada na juventude, não sabe como acolher. O divórcio cinza é um sintoma do nosso tempo. É o reflexo de uma sociedade que perdeu a paciência para o sacrifício e o perdão. O mundo moderno vende a ideia de que sempre é tempo de recomeçar do zero, mas o custo humano de apagar décadas de história é imenso. No fim da vida, onde deveria haver colheita e união, muitos encontram o isolamento. Afinal, se nem 30 anos de história são suficientes para manter uma relação, o que resta para sustentar as nossas famílias? Você gostou da participação do Jorge Sakaguchi neste episódio? Pois saiba que nós gravamos uma entrevista completa de mais de 1 hora com ele e já está disponível gratuitamente aqui no canal. Lá existem respostas para diversas perguntas sobre o tema do divórcio cinza, que não puderam ser contempladas aqui por uma questão de tempo. Então fica o meu convite para você ir lá e assistir. Se você acredita que esse tipo de informação precisa chegar a mais pessoas, junte-se a nós.
Vídeos de análise como esse aqui só existem graças ao apoio de brasileiros que acreditam no poder de uma mídia independente. Como você sabe, nós não recebemos nenhum centavo do dinheiro público. E é por isso que estamos liberando agora uma condição especial para você se juntar a nós, o plano mensal da Brasil Paralelo. Isso significa que você não precisa mais comprometer o limite do seu cartão de crédito com as assinaturas anuais. Nossa plataforma conta com filmes premiados, catálogo infantil seguro para todas as idades, cursos exclusivos e análises aprofundadas que você só encontra aqui. Mas atenção, hein? Essa oferta pode sair do ar a qualquer momento e só está disponível agora para quem está assistindo a esse vídeo pelo link da descrição ou pelo QR Code que está aparecendo na tela. Torne-se membro da Brasil Paralelo e nos ajude a continuar fazendo o trabalho que poucos têm coragem de fazer. Clique no link ou aponte seu celular para o QR Code e ative todos os seus bônus agora mesmo. Nós contamos com você, muito obrigado e até breve.